Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Palmeiras e Fluminense, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida de suma importância para o Verdão, para o Palmeiras continuar aí a luta pelo título brasileiro. Vamos trazer o jornalista direto da academia, trazendo as últimas informações, trazer também a provável escalação no final do vídeo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para as informações e logo depois eu trago a provável escalação do Verdão para o duelo de hoje. 3 jogos sem vencer em Vinícius. E agora faz o seu último jogo do ano em sua casa. Exatamente, Bruno. É a pior sequência do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 2 derrotas e um empate aqui contra o Vitória, que teve sabor de derrota. O Palmeiras, então, tentando se recuperar aqui no Allianz Parque nesse sábado contra o Fluminense. O time vai fazer o último treino exatamente no estádio. É comum do técnico Abel Ferreira. Vai fazer na parte da tarde, nessa sexta-feira, fechando a preparação para o jogo. E com novidades, a volta dos jogadores como titular. Jogadores que ficaram no banco de reservas, que disputaram a data FIFA, como o Piquerez, o Vitor Roque, ele entrou no segundo tempo contra o Vitória, e também o Gustavo Gomes, que entrou de centroavante para tentar o gol contra a equipe rubro-negra. Então, voltam todos esses jogadores, mas tem a baixa do Andréas Pereira, que tomou o segundo cartão amarelo por reclamação, cartão que o técnico Abel Ferreira reclamou demais aí do juiz, porque o primeiro amarelo foi uma simulação do jogador do Vitória, então muita reclamação do Palmeiras, mas o fato é que ele tomou o segundo amarelo e está suspenso para esse jogo contra o Fluminense. Palmeiras então fechando seu último jogo no Allianz Parque, onde tem 70% de aproveitamento nessa temporada, 31 jogos, são 19 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Essa é a campanha do Palmeiras no Allianz Parque nesse ano de 2025 e é a chance do torcedor se despedir do time antes da final da Libertadores, porque depois tem jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. O Palmeiras já parte para Lima, direto de Porto Alegre. Então é a chance da despedida. Não está uma relação assim muito boa depois do último resultado, mas o torcedor com certeza vai comparecer e tentar apoiar, vai apoiar o time para tentar essa vitória aqui no Allianz Parque. Do outro lado tem o Fluminense, 12 jogos com o Zé Beldia, 7 vitórias no Maracanã, mas como visitante, Fluminense ainda não venceu sob o comando do técnico argentino. São 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Bruno. Inveja, muito inveja. A pé de cenário. Vamos com o Vinícius Nicoletti, chegando com as informações do Palmeiras, que no fim de semana encara o Fluminense. Tudo bem, Nicoletti? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você também, abraço para o Eugênio, fã de esportes. Nosso cenário aqui é o Allianz Parque, porque nesse sábado o Palmeiras vai fazer o seu último jogo em casa nesta temporada de 2025, também, claro, no Campeonato Brasileiro. Tenta a recuperação contra o Fluminense, depois de 3 rodadas sem vitória, é a pior sequência do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, o time que briga pelo título, 2 derrotas e um empate na última rodada contra o Vitória. E o time terá novidades, as voltas no time titular dos jogadores que estavam disputando a data FIFA. Caso do Vitor Roque, o Gustavo Gomes, que entrou alguns minutos na partida contra o Vitória, mas como centroavante, vai voltar à sua posição original, capitão da equipe zagueiro, e também o Piquerez. Os 3 devem ser titulares, mas também tem desfalque do Andréas Pereira, que tomou 2 cartões amarelos, o último por reclamação na partida contra o Vitória, e acabou expulso, é desfalque do Palmeiras. No Allianz Parque, o Palmeiras defende o excelente retrospecto, 70% de aproveitamento, em 31 jogos nesse ano, 19 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas, mas precisa da vitória para tentar aí uma reabilitação e seguir na briga pelo título brasileiro. Uma última notícia do treinamento que acontece agora, Glaucia, no CT do Palmeiras, não aqui no Allianz Parque, como o Abel Ferreira vinha fazendo. O goleiro Everton, que está se recuperando da fissura na mão direita, está treinando nesse momento com bola, mas não com os companheiros. Com isso, ele está fora do próximo jogo contra o Fluminense e a gente pode dizer que dificilmente ele estará à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo contra o Flamengo, a decisão da Copa Conmebol Libertadores. Então é uma notícia aí que o torcedor palmeirense estava curioso para saber como é que o Abel Ferreira ia lidar com o Carlos Miguel e o Everton, mas esse problema só depois da final da Libertadores. Antes tem Brasileirão aqui no Allianz Parque. Glaucia.
por causa do gramado sintético, decidiu poupar 2 jogadores fundamentais para a equipe, né? Que, aliás, jogaram muito contra o Flamengo também. Pergunto para você, o Bragantino crescendo, o Fluminense bem contra o Flamengo, quem tem a parada mais difícil, ambos jogando em casa, Elton? Eu acho que são 2 confrontos bem parecidos pelas campanhas dos 2 adversários, né, do Red Bull Bragantino e do Fluminense. Mesmo o Fluminense tendo essa gestão de minutos, até pensando, né, no gramado sintético, o Fluminense sabe também que a temporada não termina, né, no Campeonato Brasileiro, e isso, lógico, pode pesar também nas escolhas do Luiz Ubeldia até o fim da temporada, porque tem Copa do Brasil. Eu acho que são 2 confrontos equilibrados, mas talvez o Flamengo tenha dificuldades maiores. Porque, lógico, o Palmeiras em casa consegue ser muito forte, apesar de, no jogo contra o Vitória, ter sofrido demais, né, para tentar passar pelo bloqueio defensivo do Vitória. O Fluminense joga de uma maneira diferente, é verdade, vai se expor talvez um pouco mais, e o Palmeiras sabe que essa oscilação precisa acabar o mais rápido possível. Eu acho que o Palmeiras entra até mais pressionado do que o Flamengo nesse sentido, né? Porque o Flamengo, por mais que tenha perdido um clássico, o Palmeiras vem numa sequência maior de jogos sem vencer. Então são 2 jogos que trazem esse equilíbrio que o Campeonato Brasileiro já mostrou, principalmente em reta final de pontos corridos. Quando eu falo que o Flamengo vai ter talvez um pouco mais de dificuldades, é pela característica de jogo do Bragantino, que é um time que, mesmo com a mudança de treinador, tem essa característica de ser uma equipe de transições rápidas, um time muito leve, né? Um time muito rápido. Isso pode impor dificuldades. Esse sistema defensivo do Flamengo que tem oscilado, apesar de ser excelente, né, na temporada inteira. E o Fluminense poupando jogadores, jogando num gramado diferente para ele, Fluminense. E o Palmeiras tendo mais uma oportunidade em casa de vencer, e quem sabe, né, depender do resultado no Maracanã, assumir a liderança, Edu, traz essa interrogação para esse sábado. A questão é, pensando, você falou, vamos pensar no sábado, mas projetando até o fim do campeonato, para o Palmeiras é fundamental vencer esse jogo, porque a gente viu na sequência, o calendário do futebol brasileiro tem dessas, né? E os clubes também acabam sendo anuentes muitas vezes com relação a isso. O Palmeiras vai encerrar o Campeonato Brasileiro com 2 jogos fora de casa. Então vencer esse jogo como mandante é fundamental se ainda quiser disputar o título até a última rodada. Trabalhou na sexta-feira. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar. Tá vendo aí? Daqui a pouco ele vai mandar. Daqui a pouco ele vai mandar mensagem. Vai mandar mensagem. Tá vendo aí? Já estão trabalhando. Rafa Marques, você sempre muito atento à escala de arbitragens, algo tão importante. Muitas vezes as pessoas dão um pouco valor na divulgação das escalas. Olha aqui, a partida entre Palmeiras e Fluminense, os 2 jogos neste sábado, será apitada, será dirigida por Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Longe de estar entre os mais conhecidos e requisitados árbitros do quadro da CBF. Flamengo e Bragantino será apitado por Fernando Nascimento Filho. Fernando Nascimento Filho. Quer mais? VAR de Flamengo e Bragantino, aí um árbitro conhecido, Braulio da Silva Machado, também uma temeridade. VAR de Palmeiras e Fluminense, Pascoal, você vai gostar, Éber Roberto Lopes. Quer dizer, Rafa, árbitros pesados, famosos, no VAR, velhacos no VAR e inexperientes no campo. O que costuma resultar isso, Rafa? Como diz o meu amigo mestre Oswaldo Pascoal, dá ruim. Isso não dá boa coisa, não. Normalmente não é assim que as coisas resultam em algo interessante, positivo, não. Não é a primeira vez que a CBF faz isso, tá? Aliás, até tem algumas explicações no nosso site, espn.com.br, na reportagem assinada pelo Luciano Borges e pela Renata Ruel, explicando um pouquinho, né, desses critérios e dessas artimanhas, né, desenvolvidas para a escala dessa rodada. Tem 3 pontos aí, que não sei se ajudam a justificar, mas pelo menos explicam a decisão. Primeiro, preservar os mais experientes para os jogos que vão talvez decidir o título para um lado ou para outro, né? E aí eles não apitam agora para poder apitar mais para frente. O segundo aspecto é justamente tirar um pouco do vício,
Porque você pega um árbitro que participou de muitos jogos do Flamengo, ou do Palmeiras, ou dos dois, ao longo da temporada, alguma discussão, algum quiprocó, alguma gritaria teve de um dos lados, que foram os dois times que mais falaram de arbitragem ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. E aí se você bota um cara mais inexperiente, esse cara não tem o ranço, né, de ter tido algum tipo de problema em situações anteriores. E o terceiro aspecto é porque eles estão no campo, mas lá em cima tem uma galera mais cascuda. Como a CBF está atestando que o VAR decide mais do que o árbitro de campo, de certa forma, sentido faz, embora seja um perigo tremendo, né, Pregal? Então, Pascoal, a gente já tem uma certeza, né? Sempre que o árbitro for ao monitor nesses 2 jogos, ele vai concordar com vai aceitar, a decisão da cabine. A minha observação é um pouco diferente de tudo. Um pouco diferente de tudo. Em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, quem escala árbitro no Campeonato Brasileiro desafia a capacidade intelectual de quem acompanha o futebol. Desafia a capacidade de entendimento de quem gosta de futebol. Botando o árbitro tanto inexperiente para botar um VAR tão experiente. Então pô o VAR para apitar o jogo. Simples assim? Mas a gente tem uma condição física para isso. O Weber não rola mais, o Braulio pode. Aguentaria ainda. Segunda-feira falaremos muito de arbitragem. Com certeza. Tamanha irresponsabilidade, eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender. Põe os árbitros mais cascudos para apitar esses jogos. Essa é a hora, cara. Essa é a hora de você colocar. Faltam 4 jogos, 4 rodadas. Coloca os caras que têm casca. Mas reclamaram de todo mundo. Reclamaram de todo mundo e é sempre assim. No próximo jogo, reclama. Sempre. Coloca os caras bons para apitar agora. Entendeu? Para não dar problema. Claro, Zé, não é só por conta de Palmeiras e Flamengo, não. Os adversários também. O Fluminense que fica esperto. E o Bragantino que fica esperto. Todos nessa hora. O cara menos cascudo, Pascoal, tende a ser, isso é normal. Pressionado. Mais caseirão, ou não? Eu acho que é um desafio à minha capacidade intelectual, é um desafio à minha inteligência, é um desafio a quem tem capacidade de analisar futebol. Uma escala dessa. Desculpa, eu não consigo aceitar. Eu queria saber, que é pouco, né? Eu não sou nada, mas o presidente da CBF gostaria. Está disputando o título, não. Agora eu vou colocar um jogador, uma pessoa inexperiente para controlar aqui as finanças da CBF. Tá escutando? Será? Tá escutando a trilha? Não é possível. Rafa, obrigado, meu amigo. Pascoalzinho, Zé Elias, valeu. Rafa. Então tá aí, pessoal. Foram os comentaristas debatendo a partida de hoje entre Palmeiras e Fluminense. Só a vitória interessa para o Verdão. Trazer agora uma provável escalação com Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gomes e Murilo, a dupla de zaga. Gomes que foi reserva na última partida, hoje titular. Piquerez na lateral esquerda, titular novamente. Aníbal Moreno e Emiliano Martínez. Felipe Anso, o Torres ali, Facundo Torres na esquerda. Acho que o Facundo Torres é direito e o Felipe Anso esquerdo, se for esse campinho. E aí no ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque é a provável escalação do Verdão para a partida de hoje. E aí, torcedor, gosta dessa escalação ou mudaria alguma peça? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Sua opinião ela é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.